Continuando nossa série, Segredos da Bíblia Revelados, estamos apresentando aqui alguns fatos interessantes sobre o plano de crucificação de Jesus, que foram omitidos no Novo Testamento. Queremos deixar claro que esta não é uma opinião deste canal. Apenas apresentamos fatos que foram estudados por professores de diversas universidades. Durante 1500 anos, o Império Romano dominou o mundo, um período muito mais longo do que qualquer um dos impérios que o seguiram. Mas por volta de 30 depois de Cristo, a Palestina e a sua capital Jerusalém eram consideradas pelos romanos como particularmente difíceis de governar. Jerusalém é a cidade mais sagrada do judaísmo. É aqui que fica o templo. É aqui que Deus reside. Jerusalém teria sido um lugar onde Jesus teria encontrado o domínio romano e a ocupação do país. O templo sempre foi uma espécie de caixa de isca, onde os romanos antecipavam a possibilidade de uma revolta judaica. Segundo o Evangelho de João, foi aqui em Jerusalém, durante a semana anterior à Páscoa, que Jesus de Nazaré entrou na cidade montado num burro. Há certas profecias que são dadas em Zacarias ou Isaías. Segundo Jeremias, por exemplo, o Messias virá humildemente montado num jumento. Então aqui está Jesus na última semana de sua vida. Num domingo ele desce o Monte das Oliveiras montado num jumento, quase fazendo um panorama dessa profecia. Existem muito poucos judeus que conheciam as escrituras do Antigo Testamento que teriam perdido a analogia. Se Jesus alguma vez entrasse em Jerusalém montado num jumento, ele os teria encorajado conscientemente a pensar nele em termos do prometido rei davídico. Com gritos de hosana, multidões aglomeradas se reuniram em torno do homem que agora era abertamente chamado de Messias, aquele que libertaria o povo judeu do domínio romano. Para os romanos, isso é constantemente uma bandeira vermelha porque é uma linguagem política. Essa é a linguagem militar. Você está falando de uma rebelião. Os romanos provavelmente ficaram um pouco alarmados com o fato de ele estar reunindo um grande número de seguidores, o que os deixaria desconfiados do que estava acontecendo. Mas se há um evento na vida de Jesus que é mais estranho, talvez seja a chamada purificação do templo. É um dos poucos incidentes relatados em todos os 4 evangelhos, e aquele que provavelmente lhe custou a vida. Quando Jesus chega a Jerusalém, ele imediatamente entra no templo. Ele descobre a corrupção financeira em ação dentro do templo. Ele derruba alguns móveis. Ele faz uma cena e sua crítica é que esta casa de Deus, que pretende ser uma casa de oração para todas as nações, não apenas para os judeus, mas para todas as nações, tornou-se uma casa de comércio. Ele está trazendo aquela voz de julgamento para o templo. E depois que ele faz isso, define o curso que leva à sua morte. Em todos os relatos de sua vida e ensinamentos, Jesus parece ser amoroso, dócil e deliberadamente não violento. No entanto, aqui no maior e mais importante de todos os templos judaicos, Jesus supostamente grita e até chicoteia pessoas que ele sente estarem cometendo atos de profanação. Mas por quê? Será que Jesus estava a tentar desencadear uma revolta política ou encenou o evento de uma forma que pretendia deliberadamente desencadear a sua prisão e eventual martírio? Não tanto encenando, mas acreditando sinceramente que ele deveria fazer isso. Ele também leu sobre como o Messias iria sofrer pelos pecados do povo e pensou que teria que ir para a cruz. Jesus realmente pensava que era o Messias, o verdadeiro Filho de Deus? Ou ele acreditava ser um líder espiritual e libertador? A questão de como Jesus se via provavelmente permanecerá em segredo para sempre. Ele disse para seus discípulos, de acordo com vários versículos do Novo Testamento, que eles seriam governantes no reino futuro. Quem seria Jesus neste reino? Acredito que Jesus ensinou para os discípulos em particular que ele próprio seria o rei. Um dos 12 apóstolos, Judas Iscariotes, contou às autoridades o que Jesus estava dizendo em particular. Na noite da Páscoa, após o que os cristãos chamam de última ceia, Jesus foi preso sob a acusação de sedição, que significa alimentar uma revolta, e levado perante o governador romano, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era um governador implacável e sedento de sangue, que rotineiramente enviava suas tropas às ruas de Jerusalém para massacrar os judeus sempre que eles discordavam da menor de suas decisões. A tortura e julgamento de Jesus perante Pôncio Pilatos é possivelmente o drama de tribunal mais famoso da história do mundo. Mas, acredite ou não, existem vários estudiosos da Bíblia que duvidam dos detalhes relatados nos evangelhos. Houve um julgamento que condenou Jesus?
Os romanos não teriam matado Jesus sem algum tipo de audiência. Não tenho certeza de quão formal foi o julgamento. Os evangelhos fornecem detalhes diferentes de como isso realmente aconteceu. Acho que o que historicamente fica muito claro é que houve algum tipo de reunião. Quando se trata do julgamento, existem alguns problemas históricos com o julgamento conforme está registrado no Novo Testamento. Os detalhes históricos desse julgamento parecem um pouco confusos. É realizado à noite em um dia sagrado de Páscoa. Tudo isso é ilegal. Mas tenha havido ou não um julgamento oficial, não há debate acadêmico sobre o julgamento de Jesus. Acho que podemos ter certeza de que Jesus foi crucificado. As pessoas simplesmente não inventam isso sobre seu Senhor e Salvador. O títulos, a placa que colocaram acima da cabeça de Jesus enquanto ele se contorcia de dor, Jesus, Rei dos Judeus, foi uma verdadeira proclamação do crime pelo qual Jesus foi crucificado. Seu crime foi escrito acima de sua cabeça. Ele foi executado pelo Estado pelo crime de sedição, que significa uma espécie de revolta contra o governo. Após a crucificação, José de Arimateia, um rico seguidor judeu de Jesus, forneceu lençóis funerários e até ofereceu seu túmulo pessoal para que Jesus pudesse ser enterrado antes do sábado. Mas o que supostamente aconteceu apenas 40 horas depois tornou-se a pedra angular de uma das maiores religiões do mundo, e um evento ainda debatido por estudiosos de todo o mundo: a morte de Jesus. Ressurreição dentre os mortos. Um jardim perto do Gólgota, em Jerusalém. 3 dias após a crucificação de Jesus, um pequeno grupo de mulheres entra no jardim e se aproxima do túmulo onde, segundo o Evangelho de Marcos, Jesus foi sepultado. Maria Madalena viu Jesus ser crucificado e viu onde ele foi enterrado. E no 3º dia, ela vai ao túmulo na companhia de outras mulheres para preparar seu corpo para o sepultamento. Mas eles descobrem que o túmulo está vazio. A explicação tradicional para a morte de Jesus é que ele ressuscitou dos mortos. Mas será possível que escondido nas páginas do Novo Testamento esteja outro relato ainda mais controverso da história? O Evangelho de João diz que eles colocaram o cadáver em uma tumba que ficava perto do local da crucificação. José de Arimateia o colocou lá, e não há indicação de que ele irá ficar lá. Porque o que vai acontecer quando a Páscoa e o sábado terminarem, você terá que recuperar o corpo, realizar os ritos finais de sepultamento adequados, e depois colocar o corpo em um descanso final. Portanto, a minha conclusão é que deveríamos esperar o túmulo vazio. Se você colocar isso no contexto judaico, o corpo foi levado para um enterro final. Será que os relatos de Jesus sobre a ressurreição baseiam-se em um simples mal-entendido, de que a verdadeira razão pela qual Jesus não morreu? O corpo estava faltando no túmulo, foi porque ele morreu horas antes do sábado. Seu corpo foi posteriormente movido para que pudesse ser devidamente ungido antes de seu sepultamento final? Ou pode haver ainda outro motivo? Os discípulos e suas esperanças foram completamente destruídas pela crucificação de Jesus. Mas então alguns deles alegaram que viram Jesus vivo novamente e começaram a circular histórias de que ele, de fato, havia ressuscitado dos mortos. Isto reconfirmou para os discípulos o que eles pensavam anteriormente. Jesus deve ser o favorecido por Deus. Ele está voltando do céu e estabelecerá o reino aqui na terra. Foi Jesus? Corpo crucificado, removido deliberadamente do túmulo na tentativa de criar especulação e controvérsia? E os relatos dos evangelhos foram escritos num esforço para promover a noção da vida de Jesus? Origem divina? Eu acho que é um fato histórico que pelo menos alguns dos nomes de Jesus foram encontrados. Os discípulos acreditaram que viram Jesus vivo após sua morte. Talvez eles vissem uma sombra na parede e decidissem que este é Jesus em alguma outra forma. O que quer que eles tenham visto, foi um choque tão grande para o seu sistema que eles basicamente mudaram completamente a sua visão de Jesus. Agora ele não era mais apenas um profeta crucificado. E esse é o começo do cristianismo. Os seguidores de Jesus finalmente fizeram dele tudo. Eles fizeram dele o Messias, é claro. Ele é maior do que qualquer sacerdote, qualquer profeta, qualquer rei que já veio. Pode-se dizer que foram seus seguidores que o elevaram ao status divino. Os seus seguidores disseram que de fato a verdadeira religião é sobre Jesus que morreu e ressuscitou dos mortos. E assim o cristianismo tornou-se uma crença na morte e ressurreição de Jesus, o Messias. O maior segredo sobre Jesus
É o fato de que ele era um homem santo, um profeta, mas ainda assim um mortal, nem mais nem menos. Jesus é a história de sucesso. Seu movimento é o que prevaleceu. Poderia Jesus ter status divino como Filho de Deus, realmente se baseando em um plano de seus seguidores para legitimar seus ensinamentos? Ou é a natureza de muitas das questões e controvérsias que cercam a vida de Jesus? Vida e morte realmente pretendidas por Deus para servir como um teste de fé? É uma questão que sem dúvida será colocada e debatida durante séculos, porque como a própria Bíblia define, a palavra de Deus pode ser escrita em muitas línguas e cabe a nós interpretá-las. Não se esqueça de deixar o like e também se inscreva no canal.